A paz. Estamos na aula número 4 no nosso curso de plantação de igrejas. E hoje nós vamos falar da plantação de igrejas em casa. Eu falei em aulas anteriores que em muitos campos missionários, principalmente em outras culturas, não é possível você sequer alugar um imóvel, colocar cadeiras ou bancos, aparelho de som, instrumentos e abrir com isto uma igreja. Não. Há países cuja legislação ela é muito rígida, algumas por uma questão religiosa e outras por questões ideológicas. Então, não é possível você fazer isso. Então, a alternativa são as igrejas em casa. Ah, a gente vê da seguinte forma a plantação das igrejas em casa. A igreja, para começar, ela não é uma instituição complexa, como muitos pensam. Muitos veem a igreja como mera organização, mas a igreja ela é um organismo vivo em crescimento. A Bíblia mesmo, Paulo diz que a igreja ela é o corpo de Cristo. Então, nós temos três etapas básicas para a plantação de igrejas em casas. Vejamos. Bem, a oração é fundamental em todas elas. Qualquer obra que vai ter o seu início tem que haver oração. A oração, ela é a base. Há um livro do Paul Yong-cho, um grande escritor do século XX ainda, cujo livro é A Oração, a Chave do Avivamento. A oração ela tem uma importância assim imensurável para a plantação de igrejas. Então, oração é fundamental. Outra coisa também, nós vamos ver aqui algumas sequências. Primeiro, você tem que desenvolver algum tipo de ação evangelística para ganhar pessoas para Cristo. Então, isto também vai variar muito de acordo com a cultura, o lugar aonde você está. Por exemplo, se você estiver num país muçulmano, por exemplo, não pense em ir à feira principal da cidade e declarar a todo pulmão, a toda voz que Jesus é o Senhor. Você não vai sair vivo dessa sua missão. Então, você tem que desenvolver algum tipo de ação evangelística para ganhar as pessoas para Cristo. Bem, falamos anteriormente, através de relacionamento, através da confiança, através do testemunho, é uma das maneiras mais eficazes de ganharmos pessoas para Jesus. Eu me lembro, no Peru, de uma pessoa que não gostava de mim. Ele era um funcionário da migração. E, de vez em quando, eu precisava atravessar a fronteira. Eu ainda estava num processo do visto, de obter o visto de residência no Peru, e eu precisava sair do país às vezes, porque estávamos na fronteira com o Chile, então era muito fácil. Eu saía do Peru, ficava algumas horas no Chile e retornava na qualidade de turista. Um belo dia, um funcionário da migração não me queria deixar passar, alegando várias coisas, e quando ele soube que eu era missionário, a coisa piorou. E foi através de muita oração que Deus teve misericórdia de mim. Mas, passado alguns meses, eu me lembro muito bem, aquele homem havia, não sei, ele era amigo de um vizinho meu, e um belo dia ele me encontrou, aí ficou impressionado por eu morar naquele mesmo lugar, vizinho de um amigo dele. E depois também, ele veio conversar comigo, e eu me lembro bem, e eu fiquei já meio preocupado. Falei, meu Deus, o que é que este homem, que meses atrás me humilhou
e disse que não gostava de missionários, etc. E ele veio me procurar e me disse: Olha, eu precisava de oração. Eu achei verdade, conversei com ele, eu lhe dei um exemplar do Novo Testamento e a partir daí começamos a conversar. Então, é desta forma que nós vamos, de alguma forma ou outra, ganhando pessoas para Cristo. Também, no caso, reúnam-se como um grupo de extensão com esses novos crentes, até que alguns deles sejam batizados. O batismo é um dos compromissos mais importantes que o novo convertido deve assumir. Não vamos batizar a pessoa por batizar. A pessoa tem que ser batizada primeiro por sua fé em Cristo, por sua certeza do seu novo nascimento e como testemunho. Nunca nada forçado, e porque alguns missionários, inclusive, são tentados a sair batizando várias pessoas para que a sua igreja ou a missão que os enviou vejam que eles estão realmente com um trabalho muito exponencial, está havendo um crescimento, e não é bem assim. Mas aquelas pessoas que aceitam a Jesus, que são novos crentes, eles precisam aí ter uma assistência. Você pode se reunir com esses novos crentes até que alguns, ou quem sabe todos, sejam batizados. Então, estamos falando de uma nova igreja que estará sendo plantada. E aí, depois desse processo, torna-se uma igreja. Então, observe os 3 círculos aí na imagem. Então, você tem que desenvolver a ação evangelística. Você ganhando as pessoas para Jesus, você começa a se reunir com essas pessoas até que eles se tornem uma igreja. Aqui eu estou dando o modelo de igrejas em casa. Começa a igreja com pessoas não alcançadas ou novos crentes. É outro grande problema para quem vai começar uma igreja. Eu não recomendo, sob hipótese alguma, começar uma igreja com pessoas de outras igrejas, ou pessoas que simpatizaram, talvez tenham gostado muito de você e gostam do seu estilo de ministrar a palavra, a sua maneira arrojada de compartilhar o evangelho. Não. Majoritariamente tem que ser com pessoas não alcançadas ou novos crentes, ou seja, aqueles que foram ganhos através do seu testemunho de Jesus. Encontre um obreiro qualificado para iniciar o trabalho. De preferência, alguém que você discipulou, alguém que você formou. Porque uma igreja, eu abro aqui um parênteses, ela não começa da noite para o dia. Vamos imaginar que você chega a um país, você vai aprender certos aspectos da cultura, você vai conhecer as pessoas, você vai compartilhar da sua fé com Jesus, de Jesus para elas se converterão, digamos que 10 pessoas de 100 que você compartilhou o evangelho, aceitem a Jesus, você as batiza, você as discipula. Isso leva tempo. Às vezes, em alguns lugares, a média entre uma pessoa que foi alcançada com o evangelho, ou melhor dizendo, da sua chegada até a plantação da igreja, às vezes passam cerca de 3 anos e meio a 4, até uma igreja, no caso aqui, uma igreja em casa, ser plantada ou estabelecida. Então, encontre do teu meio ali um obreiro qualificado para te ajudar ou lhe ajudar no trabalho. Depois disso, o que devemos fazer? Um bom grupo que aceita Cristo, certo? Você já iniciou, aí as pessoas começam a ir, as pessoas recebem um convite, aqueles irmãos que você capacitou vão compartilhar também da sua fé em Jesus Cristo com outras pessoas. Esse grupo aceita a Jesus. Então, o que é que tem que acontecer? Este grupo precisa ser discipulado. Então, tem que discipular
este grupo de novos crentes? Formar um grupo de 2 ou 3 pessoas até o máximo que couber no local da reunião. Então, você vai ter as primeiras reuniões. Então, o que, que você vai fazer? 10 pessoas, 2 ou 3 podem estar naquela reunião. Os outros, talvez porque estão trabalhando, estão com algum problema de família, alguma dificuldade, mas tudo bem. Pegue essas 2 ou 3 pessoas, ou o máximo que couber no local da reunião, e comece a compartilhar a palavra de Deus, a adorar a Deus, a ter comunhão, a ensinar a palavra do Senhor Jesus e tudo mais. O grupo que a gente chama grupo de alcance, ele vai funcionar como uma igreja, mas não é uma igreja ainda. Lembre-se que a igreja está sendo plantada. Ensine que os novos crentes devem ser batizados. Aquelas pessoas que aceitam a Jesus, elas têm que ser ensinadas a ir ao batismo. Você não vai obrigá-las a se batizarem, mas você deve ensiná-las da importância do batismo. O batismo é o sinal externo da nossa aliança com Deus e a prova daquilo que Deus fez em nós. Então, é testemunho. E é desta forma que as pessoas são inseridas no corpo de Cristo. Então, estas pessoas devem ser ensinadas quanto ao batismo. Depois que os novos crentes são batizados, ela já é uma igreja. Então, observe bem, já começa aí o processo, aquelas pessoas que você, não sei se há meses atrás, ou se há 1 ano ou 2 anos atrás, foram evangelizadas, foram discipuladas, e dali você já pôde tirar algum obreiro, e vocês começaram uma nova obra, disseram diante do Senhor, vamos começar uma nova obra. Essas pessoas agora que foram contactadas, foram discipuladas, agora elas são batizadas, então aí você já pode chamar, dizer que isto é uma igreja. No mesmo dia dos batismos iniciais, você pode, como igreja, servir a ceia do Senhor. Não existe coisa mais linda do que, depois de um batismo, você ministrar a ceia do Senhor àqueles novos batizandos. O discipulado continua. Não vamos pensar que o fato de nós termos falado de Jesus, a coisa termina aí. Pelo contrário, lembre-se que aquilo que você fez foi somente o começo. Agora você tem que dar continuidade. Ou aquele que foi discipulado, aquele que já é um obreiro, ele tem que dar continuidade a isto para você. Quem sabe você talvez tenha aqui para outro lugar, quem sabe Deus já lhe está dando uma direção com relação ao seu ministério, mas a obra ela tem que continuar. O líder e outros obreiros apoiam a nova igreja para amadurecer e se reproduzir. Então, aí está um exemplo do que é isto. Então, eu quero mostrar para vocês, aqui rapidamente, o que aconteceu com uma igreja no Peru, uma igreja que nós tivemos assim o privilégio de conhecer. Eu vou tentar aqui, deixa eu ver, aqui. Não, acho que eu peguei só um instantinho, porque são coisas muito interessantes. Aqui está, achei o arquivo aqui, achei a pasta. Nós vamos então, eu vou abrir aqui e tentar, nestes minutos ainda, compartilhar com vocês a experiência de uma igreja no Peru que
ela começou em casas e realmente tem sido uma bênção esta igreja. Estou abrindo aqui o arquivo. Então, vocês vejam como é importante este trabalho inicial com o que nós chamamos de igrejas em casa. As pessoas, às vezes, elas têm um conceito muito errôneo do que é uma igreja em casa. Ah, tem pessoas que acham, não, eu vou ficar na minha zona de conforto, eu vou ficar curtindo a, a igreja da minha casa, que bom que tem culto na minha casa e tudo mais. Deixa eu ver aqui agora se eu já posso compartilhar com vocês e espero que dê certo para a glória do Senhor e vocês vão ver como é interessante as igrejas em casa. Aqui, deixa eu ver, aí está. Muito bem, aqui é isso aqui eu extraí de um livreto que eles nos deram quando estivemos em Cusco em 2019. Fomos lá a convite para ministrar a este lugar, que eles chamam de zona segura. Eles escreveram assim, este segura com Z de propósito. Mas é uma coisa muito interessante. Aqui é um batismo, na capa é um batismo. Este rapaz que está sendo batizado, isso foi há cerca de 6 anos atrás, hoje ele já é um pastor. Mas você vai perguntar, mas como em tão pouco tempo ele é pastor? No decorrer da apresentação, eu vou lhes dizer por quê. Vamos ver se eu posso passar. Aqui eles têm essa. Peraí, deixa eu passar aqui mais um. Deixa eu ver. Que eles têm vários. Imagina, uma igreja em casa. Eu vou voltar aqui. Uma igreja em casa começou com vários grupos, são irmãos muitíssimo comprometidos. Observem que eles começaram isto há 10 anos atrás, em 2015. Em 16, 19, em 4 anos, eles já tinham um orfanato de altíssima qualidade, e que eles chamam de Cidade das Crianças. Aqui é um trabalho muito bem feito. Aqui vocês podem ver a parte da equipe e crianças da época. Essa foto é de 6 anos atrás. Essas crianças hoje já estão em outro nível de vida. Muitas dessas crianças são órfãs e elas são evangelizadas, mas quando elas chegam à adolescência, a coisa não termina por aí, ou seja, quando estão já chegando aos 18 anos, a coisa não fica por aí, eles não ficam sós. Acontece o seguinte: tem este projeto que se chama Vida e Vocação, onde aqueles jovens que anos atrás passaram pelo orfanato desta igreja chamada Zona Segura, esse Vida e Vocação tem um projeto de ensino profissionalizante de altíssimo nível. Estes jovens que aparecem aqui, inclusive, foi o grupo que nos recebeu. Eles são formados em gastronomia, hotelaria, inglês e várias outras matérias que os capacita, ao final deste curso, a alcançarem bons postos de trabalho na cidade de Cusco, que é uma cidade turística. E o nível de ensino que eles têm, profissionalizante, é tão bom que as empresas, hotéis, restaurantes, quando eles terminam o curso, eles são requisitados para trabalharem. Mas existe um detalhe, que muitos desses jovens que vocês estão vendo aí, eles, na época que nós somos, eles também trabalhavam no evangelismo, porque, paralelo à formação profissional, eles têm um intensivo estudo teológico e doutrinário. É isto que me chamou a atenção, porque
eles não ficam nas horas vagas batendo papo, jogando bola ou rindo como qualquer jovenzinho. Eles têm disciplina, eles têm regras estritas, eles moram no local, vou mostrar depois as fotografias, e tudo isto é resultado de uma igreja que começou nas casas. Então, aqui diz na fotografia que Vida e Vocação é um programa de bolsas de estudo de 6 meses, onde recebemos jovens de orfanatos e de poucos recursos. Os colocamos para. Perdão. Lhes ensinamos todas as aptidões necessárias para que sejam profissionais na indústria de turismo em Cusco. Durante todo o programa, os discipulamos na palavra de Deus, porque sabemos que só Cristo pode mudar suas vidas e assim eles serem profissionais de excelência. Todos eles, ao terminarem este curso, eles não só são habilitados profissionalmente, mas doutrinariamente. Muitos deles são jovens órfãos. E hoje, muitos desses jovens que aparecem aí, isso foi há 6 anos atrás, hoje são advogados, uma está estudando enfermagem, e 2 deles são obreiros de tempo integral na missão. Aqui fala das igrejas em casa. Eu, infelizmente, eu não. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho. Aqui diz: as igrejas em casa são nosso método principal de compartilhar o evangelho. Usamos o modelo do livro de Atos nas nossas igrejas, pequenos grupos de crentes que perseveram na palavra de Deus e compartilham o evangelho na sua comunidade. Queremos que todas as nossas igrejas sejam cristocêntricas no louvor, ensinamento, oração e ofertas. Nossa visão é batizar a novos crentes e discipulá-los para que o Espírito Santo os use na expansão do reino de Deus em todo o mundo. Aqui nesta fotografia vocês podem ver aqui é uma mistura. Há grupos de missionários aqui com pessoas dos grupos em casa. Essa pessoa que aparece de boné, o nome dele é Pastor César Ayala. O Pastor César é o líder dessa zona segura lá no Peru. E um homem de Deus, um homem letrado, mas um homem muito comprometido com a obra do Senhor. Aqui é o treinamento bíblico também. Eles são treinados na Bíblia, eles têm treinamento bíblico. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Aí, para eu poder ler. Um dos focos principais da Zona Segura é o treinamento de pastores e missionários para que possam pregar a palavra de Deus no Peru, América Latina e em todo o mundo. Recebemos professores de seminários, pastores e outros mestres capacitando a Igreja de Deus para levar sua mensagem a todas as nações. Depois de cumprir nosso currículo de 4 anos, os estudantes terão uma formação equivalente ao de um mestrado dos seminários. Então, observem vocês como eles levam a sério. Eles investem tempo, todo o tempo deles é investido nas igrejas em casa e na evangelização. Aqui, os grupos missionários, sempre chegam grupos de missionários lá. Nós fomos um desses grupos. Eu lembro que fomos do Chile para lá e chegou um grupo de norte-americanos e foi um trabalho muito abençoado que nós fizemos durante 2 semanas nesta cidade. E aqui é o centro missionário. Eles construíram este centro missionário. Esta aqui, a foto é da época que nós estivemos lá. Hoje, ele está muito mais ampliado, cresceu bastante. Eles têm auditório, têm dormitórios para os estudantes, têm dormitórios para os pastores que chegam. E aqui neste centro missionário é que aqueles jovens praticam todo o seu conhecimento na hotelaria, na gastronomia. Você estando neste lugar é como se você estivesse num hotel 5 estrelas. É uma coisa assombrosa. Eu me lembro que eu fiquei aí 1 semana e quando eu saí, fui para um bom hotel em Cusco
eu preferiria estar neste centro missionário. Muito bom mesmo. Então, aí, algumas fotos desse centro missionário. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa aqui. E aqui a equipe de trabalho é o pastor César, com a sua esposa e suas filhas, eles agora têm mais um filhinho. Esse casal que aparece aqui com esses 4 filhos são responsáveis pelo, pelo orfanato. Os demais que aparecem nessas fotos aqui são os líderes das igrejas em casa. Então, aí você pode ver que não é apenas um cultinho, como alguns podem pensar, de ter uma igreja em casa. Uma igreja em casa transformou-se numa grande missão que tem sido uma bênção lá no Peru. Então, meus prezados irmãos, eu deixo vocês com este incentivo, e lembrando-se do que a palavra do Senhor nos diz, que a nossa obra ela não é em vão quando é feita no Senhor. Então, aí está um pequeno modelo ou exemplo de modelo de igrejas em casa. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula, no nome do Senhor.